Boa noite. Dizem que não se fala boa noite quando está gravando vídeo que vai para o canal, porque a turma pode ver a qualquer momento, mas como vocês estão vendo aqui atrás, está de noite mesmo, então vamos falar boa noite. E finalmente eu vou acabar a série Medo de Falar em Público. Isso me incomoda, porque quando eu olho para o meu canal do YouTube, eu vejo aquele negócio inacabado, tá ali 2 de 3 ou 4 de 5, nem lembro, o Leandro falou que eram 5, eu achava que era 3. Eu costumo fazer trilogias, eu paro sempre no 2, vocês vão ver que tem um monte de coisa inacabada. 2020 vai ser o ano que eu vou acabar todas as minhas trilogias. E esse último episódio vai ser bem legal porque, diferentemente dos primeiros que a gente trouxe 18 minutinhos, para esse tem duas pessoas, a Paulinha e o Leandro, para participar do fechamento dessa série, que a gente decidiu meio que faz 5 minutos em gravar todo mundo junto, porque é legal entender como falar em público pode ser um desafio para muitas pessoas, e como tem pessoas que ajudam outras pessoas a passarem por esse desafio. Então, Paulinha, Leandro, obrigado por estarem aqui no último episódio da série. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a galera e depois a gente fala do assunto propriamente dito. Paulinha, você primeiro. Oi, pessoal, eu sou a Paulinha, tudo bom? Eu estou aqui, caí meio que de paraquedas agora, não vi o convite do Gino, como ele falou, tem 5 minutos. Mas nada por acaso. Esse tema veio bem a calhar, porque a gente tinha conversado mais cedo com o Leandro. Eu gosto muito do tema de inovação, é algo que eu estou trabalhando, que eu realmente estou apaixonada pelo tema. E principalmente gosto de compartilhar, porque eu acredito no que eu estou estudando, nas metodologias, mas eu tenho um pouco de dificuldade de falar em público. Isso daí me dá uma travada, às vezes eu fico um pouco mais insegura, tenho vergonha. Então, é um conflito que eu vivo. Eu quero muito compartilhar o que eu estou aprendendo, o que eu sei, mas na hora dá aquele frio na barriga. Normalmente não deixa isso me paralisar não, tá? Eu vou lá, consigo compartilhar, consigo fazer, mas ainda é sofrido. E eu sei que tem muita gente que pode me ajudar aí, o Leandro é um deles, que eu estou contando aqui para me ajudar a vencer meu medo e falar em público. Pode você, velho. Agora é você. Se apresenta pra galera aí, o que você faz? Obrigado, Felipe, obrigado por essa chance. A gente está aqui junto para falar disso. E embora eu tenha me dedicado há mais de 2 anos a ajudar pessoas a falar em público, eu falo primeiro para mim, porque, para você ter noção, eu sou o cara que, ao atender o telefone, alguém dizia assim, e aí, tudo bem? E eu dizia, tudo bem. Ou acordava de manhã, alguém dizia bom dia, eu dizia bom dia, eu tinha dificuldade de dizer bom dia, eu dizia oi. Oi de manhã, imagina, eu dizia oi de manhã. Eu custei a sair de mim, isso é uma coisa de sair de você, né? Sair de você e ir de encontro ao outro. Então, eu sempre fui tão ensimesmado a ponto de acordar e dizer oi, de dormir e dizer tchau. E, por exemplo, muito recentemente, eu posso dizer que talvez há 1 ano e meio, eu consegui passar a dizer o que eu sempre quis. Parece muito idiota, mas alguém dizer assim, e aí, tudo bem? Eu dizer, tudo bem, e você? O dizer e você, eu juro para você que foi uma conquista de um ano e meio da minha vida. E isso só significa que falar em público é um esforço cotidiano de você sair de você e ir de encontro ao outro. Eu não sei conceituar de outro jeito. Eu acho legal você trazer isso, porque acho que até comentei nessa série, não sei, se não, vou comentar aqui, mas acho que já falei, que uma das coisas, primeiro que eu adquiri o medo de uma hora para outra, eu não tinha medo de falar em público, falava, mas nunca fui um grande orador, sempre falava o que tinha que falar. Em determinado momento eu adquiri meio que um pânico, eu digo pânico porque o auge disso foi no dia que eu pedi para tirar o meu nome da lista de aniversariantes da Caixa, porque se eu imaginasse que as pessoas iriam me cumprimentar no dia seguinte, isso me trazia uma ansiedade tão grande que eu não dormia, eu chorava de medo de falar, eu chegava assim, ensopado no suor, e aí eu falei, bom, eu preciso sair dessa, e fiz um curso que me tirou desse caminho, que conseguiu me botar de volta no jogo, e a turma fala, o curso que você fez foi um curso de falar em público? E não foi um curso de falar em público. O curso que eu fiz foi um curso de relações interpessoais, e o momento em que eu percebi que eu tinha um problema, não era um problema de falar em público. Eu não conseguia me conectar com as pessoas. E na hora que eu percebi que o meu problema não era falar em público, mas era me conectar com as pessoas, e me conectar com as pessoas significava pensar
que aquele momento de falar em público não era um momento para mim. Porque a preocupação era sempre será que vão achar que eu sou um idiota? Será que vão achar que eu sou despreparado? Será que vão achar que eu não sei? Será que vão isso? Será que vão pensar aquilo? Será? E era sempre o será olhando para mim, né? E naquele momento eu percebi que eu estava me colocando no centro das atenções. Então que o falar em público era um momento meu. E cara, é óbvio que com tanta pressão assim, será que vão me achar isso, vão me achar aquilo, vão achar que eu sou idiota, vão achar que eu sou isso ou aquilo? É muita pressão para um ser humano só. Mas no momento que eu me conectei com as pessoas e passei a entender que aquele era um momento para eles, eu saio do centro, e acho que é o ponto que você colocou, tudo bem, e você? Eu saio do centro e coloco aquelas pessoas no centro. E aí aquele momento de falar se torna um momento importante para que eu faça para aquelas pessoas o momento mais importante da vida delas. E aí eu vou ter que dar o meu melhor por elas. E aí o foco, a luz sai de cima de mim e vai para cima dos outros. Paulinha, você está no jogo, né? Então você também pegou licença da Caixa, você está ali facilitando workshops com pessoas, um dos lugares que você sempre está é na ENAC, a gente estava falando agora há pouco tempo. Então são escolas grandes que trabalham com executivos do Brasil inteiro. Como é lidar com essa ansiedade quando você está na frente de diretores, secretários, pessoas de poder e que vão te desafiar se perceberem que você está se sentindo fraca naquele momento? Como é que é isso? Então, o que eu percebo muito assim, é essencial, isso daí não tem como, você tem que estar muito seguro quanto ao conteúdo. Então, assim, uma coisa que eu fico, me deixa mais tranquila, eu tenho que estar muito segura do conteúdo, de tudo que eu vou apresentar, de tudo que vai ser falado ali. Então, eu me cerco muito, me preparo muito. Acho que me preparo, assim, até mais do que precisava, sabe? Eu sei, assim, de cor as telas, o que tem em cada coisa, para poder justamente não ser pega de surpresa. Porque como eu já tenho um fator de ansiedade, um pouco de frio na barriga, de falar em público, então eu preciso estar muito segura em todos os lados. E eu tenho muita vontade de fazer acontecer, muita vontade de impactar as pessoas com aquele tema que eu acredito. Então, justamente, eu nunca tinha pensado por esse lado que você falou, mas eu achei incrível. Eu acho que eu já fazia isso meio que sem conseguir ter essa consciência. Mas quando eu estou ali na frente, quando eu me arrisco, porque para mim ainda é arriscado, eu ainda me arrisco ali na frente de passar o conteúdo, eu estou pensando assim, poxa, eu vou passar esse conteúdo que eu realmente acredito, acho que pode trazer um impacto para a administração pública, pode trazer um impacto para essas pessoas, para trabalharem de uma forma melhor, uma forma diferente. Então eu quero ajudar essas pessoas a melhorar, quero transformar, quero impactar essas pessoas. Então isso me ajudava a vencer meu medo. E uma outra coisa que para mim faz muito sentido é assim, no dia que eu parei de me comparar com as pessoas que eu admiro, que apresentam. Eu queria apresentar da forma como fulano faz, ou como fulano faz. E aí eu tentava fazer uma coisa que não sou eu. Então, quando eu comecei a entender que existe o meu jeito, o jeito da Paulinha apresentar, aí eu comecei a ficar mais tranquila também. Então, são formas que eu estou tentando me encontrar ainda. Mas está muito segura quanto ao conteúdo, quanto que vai acontecer, tempos. E esse planejamento faz parte. E parar de me comparar com outras pessoas são algumas formas que eu encontro de tentar levar com mais leveza. Sabe uma forma simples de lidar com pessoas que estão acima de você numa hierarquia? A forma mais simples. Tratar a pessoa de você. Por mais besta que seja, derrubar os cargos, toda né? a diferença. Não é todo mundo que sabe lidar com isso. Mas na Caixa Econômica, especialmente, quando a gente trabalha na matriz, que você tromba nos corredores com o superintendente nacional, com o vice-presidente, a partir do momento que eu passei a tratá-los de você e eliminei da minha vida a palavra chefe, eu decidi não chamar ninguém de chefe e chamar sempre pelo nome. Isso fez uma diferença enorme no meu relacionamento. E não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Isso me ajuda a me relacionar melhor com esse público. Cara, as pessoas muita gente te procura por conta dos cursos que você faz, depois que até que você fale um pouco pro pessoal, quem quiser fazer os cursos contigo, quem quiser saber um pouco mais sobre como desenvolver isso.
qual o principal medo que você identifica nas pessoas que vão te procurar e falam, cara, eu travo, na hora que eu vou apresentar, na hora que eu vou falar alguma coisa, eu travo. Qual é o principal medo deles? Medo de não ser interessante. Esse é o que eu mais ouço é, o que eu faço para ser interessante? O que eu faço para as pessoas olharem para mim e dizerem assim, cara, essa pessoa é muito interessante. A chave para isso está num cara que eu admiro muito, e eu sei que você também admira muito, Gino. Eu não sei se a Paulinha conhece o Dale Carnegie, que já teve a oportunidade de ler um dos livros do Dale, por exemplo, como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um grande livro, né? E tem um outro menos popular, mas igualmente importante, que é como falar em público e encantar as pessoas. Um trecho do Dale é que me fez, de uma vez por todas, entender qual é o lance de ser interessante. Ele diz assim, qual é o interesse da sua audiência? Quando você está diante das pessoas, o que elas realmente... qual é o principal interesse delas? 2 pontos. Elas mesmas. O interesse das pessoas. Não é você. É nesse momento que eu pensei, eu não sou o foco, eu não sou o centro. E aí veio o presidente do TED para dizer que uma palestra vale a pena quando você se permite ser vetor de algo que é maior do que você. Se não for maior do que você, só interessa a você. E se só interessa a você, não é interessante. Essa é a grande chave. Sabe que o Dale ele fez um livro de princípios, né? Então, como fazer amigos e influenciar pessoas, ele começa com princípios, 10 princípios para fortalecer relacionamento. E um deles é, fale daquilo que interessa às outras pessoas. Fala daquilo que é interessante para a outra pessoa. E isso, olha só, não é um princípio para falar em público. Isso é um princípio para fortalecer relacionamento. Se você não consegue se conectar e fortalecer o relacionamento com as pessoas, aquilo que as pessoas não te ouvem, elas vão ouvir as pessoas que elas se conectaram e que elas se relacionam. E o Dale Carnegie foi um cara que começou muito de baixo e ele próprio dizia que ele era desgonçado. Ele se achava desgonçado. Considerando motor de caminhão. E ele se tornou conselheiro dos maiores nomes. Eu conheci o Dale Carnegie por aquele livro do Warren Buffett, que foi um dos caras mais ricos do mundo, que era o Bola de Neve, que eu nunca gostei de autobiografia, enfim. Mas essa foi uma que caiu na minha mão, Deus sabe por quê. E foi aí que me tirou do caminho que eu estava, de cada vez mais me afundar e não conseguir me comunicar. E o Warren Buffett, cara estudado no mundo inteiro, o único diploma que ele conserva pendurado na sala dele é o diploma do curso Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Incrível. Sabe que isso tem tudo a ver com o tempo de duração da apresentação? Outra pergunta que eu recebo, super comum, é, mas por quê? Qual é o tempo de duração? Qual é a duração ideal de uma palestra? Primeiro que palestra não é aula, essa é outra confusão que daria pano para manga, daria para fazer um talk desse aqui só sobre isso, diferença entre palestra e aula. Mas o tempo é um tempo suficiente para que você diga para a pessoa em que medida o que você sabe se conecta à vida dela. Então ela não tem que saber tudo o que você sabe. O Chris chama isso de gerar entendimento. Então, é como se você tirar o tapete, dizer, olha, você sabe esse elemento do mundo que você achava tão sólido e firme, firme só da mesma coisa, né? Mas você achava tão sólido, você como palestrante, demonstra, né, que algo poderia ser diferente. Então, é tirar esse tapete e devolver o tapete de volta, devolver o chão na linguagem dela, dentro digamos, o que é útil para a vida dela. Ou seja, não é sobre você, não é sobre você, é sobre elas. Então, conhecer sempre quem é seu público, né? Sim, isso sim. Conhecer o público, fundamental. Tem muito entendimento de quem é o seu público, para quem você está falando. O curioso é que conhecer público, você fala assim, como assim conhecer o público? Eu não vou ter contato com as pessoas previamente. Mas é o que o Gino comentou, conhecer público significa conhecer de pessoas. Por isso que o Gino disse que quantos princípios que não têm diretamente relação com o falar em público, não tem. Na verdade, são essenciais para falar em público, porque conhecer o público é saber como é que as pessoas funcionam.
E especialmente como elas funcionam sentadas numa plateia olhando para você. E talvez por isso o TED tenha essa duração de 18 minutos, né? Talvez seja um tempo ideal para conseguir prender a atenção das pessoas sem cansá-las. Sem cansar. E também te forçar a escolher. Síntese total. Recentemente tive um desafio lá no Rádio Web Papai do Murilo, que ele falou, teve a oportunidade de fazer aquele... Fui lá e fiz. E foi uma palestra de 3 minutos. E eu estou super acostumado a fazer palestra, né? Mas essa palestra de 3 minutos foi um desafio enorme e eu recorri ao Leandro. Falei, Leandro, me ajuda, cara. Por quê, Gino? Falei, porque eu consigo fazer palestras maiores. Agora, como eu consigo passar uma mensagem para um público enorme em 3 minutos? E a gente ficou ensaiando e trabalhando, e foram horas de trabalho, né? Você contou uma frase uma vez, quem é que falava que se for uma palestra de como é que era? O ex-presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele diz que perguntaram para ele quanto tempo ele levava para preparar um discurso. Ele falou, se durar 1 hora, eu devo demorar umas 2 semanas. Se durar 10 minutos, eu vou precisar de muito mais do que isso. Agora, se eu tiver o tempo que eu quiser, eu não preciso me preparar, eu fico pronto na hora. Ou seja, numa palestra o seu tempo é limitado. Então, se o seu tempo é limitado, você precisa fazer cada palavra valer a pena. É isso. E o teu tempo é limitado porque as pessoas vão dar um determinado tempo para você poder falar. Se você não alcançar o ponto delas naquele tempo, elas cortam a conexão, pegam o telefone celular, ou pegam qualquer coisa, ou não pegam nada, simplesmente desconectam, né? Você perde, né? Perde. Não tem como. Numa facilitação rola isso também, rola? Rola muito isso. A gente ficar muito atento para conseguir ver o momento e até onde as pessoas conseguem ouvir e estar ali com você. E também tem alguns truques, algumas dicas para conseguir puxar de volta essas pessoas. Quando você vê que ele está dispersando, você pode... Eu lembro de falar melhor isso, né? Mas já aprendi algumas coisas. Você está dispersando, você pode mudar seu tom de voz, mexer alguma coisa, se movimentar. Mudar o estímulo. Mudar o estímulo, exatamente. Isso daí a gente recorre bastante também nas oficinas e nas palestras. Eu acho engraçado, que é muito louco para mim, por exemplo, se você dá uma mesa com vocês e falar sobre um tema, vai ser a mesma coisa que eu vou falar na frente de todo mundo. Eu vou discorrer super bem, super tranquilo, super leve. Eu vou ser mais engraçadinha, super. Se me colocar em pé na frente das pessoas para falar a mesma coisa, vai ser diferente. Parece... É louco isso, é muito louco. De novo, Dale Carnegie. Ele vai dizer o seguinte: nós, como seres sociais, a gente se sente confortável assim, ó, pertinho um do outro. É óbvio. Esse conforto você não tem quando você levanta e vai à frente, porque o que acontece é um isolamento. E esse isolamento do grupo é o que causa o desconforto. Agora, como diminuir esse desconforto? Olhar para as pessoas. É o contato visual que vai fazer esse desconforto diminuir. Porque à medida que você percebe que as pessoas estão com você, isso é um estímulo para você continuar. Então você precisa manter o contato visual. É o contato visual que vai fazer essa sensação de isolamento que é desconfortável diminuir ou até cessar. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, dando uma viajada, né? Primeiro eu comecei a pensar de coisas ancestrais da gente ali na época tribal, tendo que levantar no meio da tribo e se pronunciar, e naquele momento, um momento meio de seleção, de julgamento. Se você falar bobagem, a turma te matava, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí eu comecei a evoluir, era quanta viagem que eu dei em 2 minutos que você estava falando aqui. Que hoje em dia, volta um pouco, 20 anos atrás, a gente não precisava, se eu fosse passar por uma exposição, eu ia estar numa palestra, eu ia estar numa aula, eu ia estar num ambiente com as pessoas ali na frente. Mas hoje em dia, se você falar uma groselha na rede social, tem 100 bilhões de pessoas ali te olhando na rede social.
E nós não percebemos isso, né? Que nem a Paula falou, só estou com você numa mesa e tudo bem. É se expor do mesmo jeito. Agora, a gente não se dá conta, mas uma coisa que você posta nas redes sociais alcança em 5 segundos muito mais pessoas do que você conseguiria colocar num estádio de futebol lotados com você na frente. Mas nós não temos a percepção de exposição nas redes sociais. Como é para vocês isso? Porque eu já vi gente, nós conhecemos casos de pessoas que tiveram problemas assim. A imagem se decompôs pelas redes sociais. Eram pessoas famosas, pessoas com notoriedade, muitas vezes validadas, e por conta de uma coisa, por conta de um episódio, por conta de uma frase, por conta de 1 minuto ou de 10 segundos de uma gravação nos bastidores, aquilo foi para as redes sociais e a pessoa, a imagem se decompôs na rede social a partir daí. Como é falar em público no contexto das redes sociais para vocês? Protegido por uma tela, né? Falar em público protegido por uma tela. Ou não. Ou não, mas ela tem a sensação de estar Tem protegida, sensação. né? Então fica corajoso, fala um pouco sem filtro. Realmente, às vezes uma palavra que você coloca num contexto, às vezes a pessoa só tem acesso a um pedacinho da frase, aquilo ali acaba tudo. Realmente está mudando muito a forma de comunicação e as pessoas não têm essa consciência. Eu não sou uma pessoa de postar muito. Confesso que tenho muita vontade. Eu tenho já um conteúdo que gostaria de produzir vídeos sobre o conteúdo. Já tenho ele mapeado esse conteúdo. Já fiz um ensaio de fazer os vídeos, mas não tive coragem de botar para jogo. Porque eu tenho medo do julgamento das redes sociais. Isso é muito comum. Não é? Até dá para ver quantos cursos tem no mercado de como falar para a câmera. Tem de curso para isso. Porque realmente é diferente. Tem pessoas que falam público como você, mas não bota a cara no telefone. Não bota. É curioso, mas não, a pessoa não simplesmente se recusa a se gravar. Agora, pensa o seguinte, atualmente é muito mais comum que a pessoa ligue o seu vídeo e coloque do lado para ouvir, mesmo que ela não esteja te olhando, do que ela ler um texto seu. É muito mais provável que isso aconteça. Eu sei porque eu tenho uma amiga que hoje tem 27 mil seguidores no Instagram e eu não gosto de vídeo. Engraçado que eu não gosto de vídeo. Na hora de aparecer no Instagram, eu fico, meu Deus, eu não vou fazer isso. E outro dia eu conversei com ela a respeito disso. Falei, você não acha muito chato o vídeo no Instagram? Não é melhor eu postar texto que ela fosse lendo? O que mais eu ouço é isso e o que eu mais tenho dito na minha experiência, eu faço vídeo no meu stories, porque eu faço lá 30 stories, a pessoa coloca o celular do lado e vai me ouvir enquanto ela faz outra coisa. Eu faço muito isso. Eu coloco muito stories do lado, não estou assistindo. Sério? Você faz isso? Eu faço isso. Pronto, eu faço isso. Mas a gente falava agora há pouco, vocês estão vendo que o formato aqui está diferente, porque é um formato beta. A ideia é que a gente comece um videocast, um podcast. E eu falava, quando eu falei Paulinha aqui agora há pouco, vamos fazer um podcast daqui a pouco, toma para gravar com a gente? Ela falou, nossa, eu adoro podcast. E muita gente pauta a sua rotina com o podcast, né? Vou malhar 1 hora, então eu vou ouvir hoje o podcast fulano de tal, tem 1 hora, ou meia hora ali entre o caminho da casa, de casa. Minha esposa volta e meia está ouvindo o podcast de alguém, ela coloca lá no Bluetooth e vai acompanhando. Quer dizer, o podcast ele meio que tomou conta, ele é o Netflix da rádio do teu carro, né? Isso. Então antigamente você tinha televisão, aí você tinha que ficar mudando de canal para ver o que estava passando que você gostava. Rádio era a mesma coisa, tinha que ficar sintonizando a estação que você gostava, depois teve auto-tuning ali, que também ia direto de uma rádio para outra. E da mesma forma que o Netflix trouxe um conteúdo sob demanda, você tem lá todo o conteúdo do mundo e você escolhe o que você quer assistir. Eu estou vendo podcast pegar o mesmo caminho, né? E a ideia é fazer uma coisa meio podcast e começar por aqui. Sabe que o podcast pode ser uma transição? Eu sei porque durante 6 meses eu tive uma mentoria para produção de vídeo. Eu só tive 2 turmas porque eu não consegui mais me dedicar, porque a dedicação é muito grande. As pessoas precisam de estímulo diário para conseguir chegar ao final dos 10 dias que eu me propunha a acompanhar
acompanhar para conseguir produzir vídeo. E as pessoas que vieram da experiência de só gravar a voz. Tem muitos aplicativos de celular que você pode botar uma imagem e estender o tempo de duração da imagem, ou seja, vai ficar um vídeo com uma imagem estática, e aí você clica no botão gravar. E aí você vai pôr a sua voz sobre a imagem estática. Isso é o que mais tem no Instagram nos últimos tempos, pelo menos na minha percepção, são imagens estáticas com uma voz no fundo. Então, se acostumar com a própria voz, que também já é um desafio, porque é uma questão de acústica, simplesmente de acústica. Quando você fala, é óbvio que você se percebe muito diferente quando você ouve a própria voz. E é uma ótima transição. Grave sua voz, entregue seu conteúdo com a sua voz. De repente você está no vídeo, depois você se acostumou com a voz. Você vai me ajudar, Leandro? Já ajudei. Já estou aqui. Vai me acompanhar? Vou te acompanhar. Então vamos tentar junto. Eu vi uma... Essa palavra da voz, né? Tem os canais do YouTube que eu volta e meia estou assistindo, e tem alguns que eu acho que vai ser criançada que faz, porque acho, né? São canais que, às vezes, de atualidades, ou até coisas de humor, só que as pessoas elas não gravam a voz delas. Elas digitam um texto pro robô do Google ou de alguém ler. E eu fico pensando que é a mesma coisa ou algo parecido com o pânico de falar em público. Porque você imagina um trampo, às vezes são vídeos de 10 minutos, cara, meia hora. Você imagina o trampo da pessoa digitar tudo aquilo e depois colocar o robô para ler. E, cara, é gente que faz vários vídeos, são canais com milhões de assinantes às vezes. E olha só quanto tempo esse medo de falar, esse julgamento, né, está tomando dessa pessoa. E da mesma forma, na opinião de vocês, aí a gente já vai caminhar para o encerramento mesmo, medo de falar em público, o que isso pode te afastar? Do que isso pode te afastar? Do que o fato de você ter medo de se comunicar em público com as pessoas pode estar te limitando e te afastando, na opinião de vocês? Se eu deixar esse medo me incapacitar, me bloquear, eu vou estar deixando de cumprir um propósito que eu realmente acredito, que é compartilhar o que eu aprendi. Então, assim, o medo de falar em público, ele pode me prejudicar e não permitir que eu impacte a vida das pessoas. E se eu estou estudando tanto, aprendendo tanta coisa que eu acho tão importante compartilhar, eu não posso deixar isso me atrapalhar. É importante deixar claro que medo não se perde. Medo de falar em público não se perde, se domina. Isso é muito, muito importante. Talvez quem está vendo deve estar pensando, nossa, como é que eu perco esse negócio? Não, você não vai perder esse negócio. A frase que eu falo é, tá com medo? É uma frase que tá com medo, vai com medo mesmo, né? Sim. É isso. Agora, o lance é, o medo é um termômetro. Significa que aquela ocasião é importante para você. É um termômetro. Depende de como a gente vê. Então, quem sabe, quem está nos assistindo possa passar a enxergar o medo como um termômetro. Agora, para responder a sua pergunta, Gino, tem um autor que eu gosto muito, chama Brandon Burchard. O Brandon diz assim que todos nós temos condições de compartilhar o que a gente sabe, e ele diz que isso significa encurtar a curva de aprendizagem das pessoas. Inclusive ele diz, pessoas pagam por isso. Inclusive o livro dele se chama O Mensageiro Milionário. Eu pensei, gente, eu sempre fui um mensageiro pobre. Mas pobre no bom sentido de que sempre compartilhei, e pobre no sentido de que eu nunca pensei que alguém pagaria por isso. Até que um dia eu fiz o primeiro workshop e falei assim, gente, alguém pagou por isso. Então, não necessariamente você precisa transformar o que você sabe num produto e vender. Agora, não deixar o medo te dominar e você não dominar o mundo, você está perdendo a chance de encurtar a curva de aprendizagem das pessoas e assim fazer um mundo melhor, simplesmente um mundo melhor, mesmo que você não ganhe nada, mesmo que você nunca venda nada, mesmo que você não faça dinheiro com isso.
legal você falar isso, porque recentemente eu fui convidado para abrir um clube aqui em Brasília, que é o Toastmasters International. E o Toastmasters, ele é um clube, esteve lá ontem com a gente, ele é um clube voltado para desenvolvimento de liderança, oratória e naturalmente comunicação. E aquilo que me deixou mais feliz em poder abrir esse clube, inclusive convido o pessoal que está assistindo às quintas-feiras, uma vez por 15 em 15 dias, normalmente a gente, se mudar, muda alguma coisinha, mas normalmente quinta-feira sim, quinta-feira não. A próxima, dia 16 de janeiro, é claro que esse vídeo vai ficar para sempre aí no YouTube, mas 16 de janeiro de 2020, quem estiver assistindo antes dessa data, está convidado para ir lá ver o clube. E quem não estiver, nas próximas reuniões, foi isso aí que você falou, cara. Quanta gente tem coisa para falar? Quanta gente tem algum recado para dar? Qual o recado que você tem para passar e que só você tem para passar e que o fato de você não conseguir se comunicar está impedindo as pessoas de te ouvirem? E falar em público é deixar o recado que você quer dar para o mundo sair. É libertar as pessoas para que elas possam dizer para as outras pessoas o que é que elas têm a dizer. E sabe uma coisa? É um julgamento muito grande que nós mesmos fazemos conosco, de que o que nós temos a dizer não é interessante, de que nós não somos interessantes, de que nós não temos algo a somar, de que nós não temos algo a contribuir. E as pessoas são interessantes, cada um tem cada um tem seu assunto, cada um tem sua especialidade, cada um tem a sua riqueza, né? O que vocês acham? Faz sentido essa reflexão? Demais, eu costumo dizer que quando o medo domina você, para mim é uma questão de amadurecer aquilo que você tem para doar, aquilo que você tem para dizer. Né? Talvez isso que você tem para dizer não esteja ou amadurecido ou só interessa a você. Agora, quando você identificar algo que pode ser útil para a vida das pessoas, basta você pensar que é como um SOS. Sua mensagem é como um SOS. Se o seu vizinho estiver em apuro e a vida dele depender de um recado seu, você dá o recado. E depois você lembra que você estava de pijama, furado e chinelo. Você vai e dá o recado, porque está acima de você. Não é sobre você. Então, para você sair de você, você precisa encontrar uma voz que seja, primeiro, maior do que você, para que ela seja potente o suficiente para te tirar de você e te levar adiante das pessoas para você dar o seu recado. Se você ainda não foi, é porque essa mensagem não está amadurecida e não é forte o suficiente para te mover. Uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, falando, é que o meu maior medo era que as pessoas do outro lado não gostassem do que eu estou falando, não se divertissem ou não gostassem. Sabe uma coisa interessante que eu percebi? Que quem vai determinar sou eu. Se você entrar na sua palestra gostando e se divertindo, as pessoas vão gostar e vão se divertir. E se você entrar sofrendo, as pessoas também vão sofrer. Isso tem até nome técnico, isso é uma ressonância. Ressonância, é isso mesmo. Então, a primeira coisa que eu tive que buscar é como eu ia passar a me divertir fazendo aquilo. E como eu ia passar a gostar. Eu achava que era impossível isso. Porque eu achava que o medo me impedisse. E uma vez conversando com o Thiago, que é um amigo nosso, Kakashi, ele pula de paraquedas, né? Eu morro de medo de altura. E eu falei, cara, como você não tem medo de pular de paraquedas? Ele falou, claro que tem. E é isso, por isso que eu pulo. O dia que eu parar de ter medo, vai ser o dia que eu vou parar de pular, porque é o medo que me mantém vivo. É o medo que me faz conferir 2, 3 vezes antes se o negócio está bem dobrado, se está tudo funcionando. Quem normalmente passa por acidente é quem perde o medo. E a mesma coisa acontece ao falar com outras pessoas, ao preparar uma palestra. Enquanto você tiver medo, você vai se preocupar em ensaiar, vai se preocupar em testar, em chegar meia hora antes e ver se está tudo funcionando, em levar o seu próprio passador, enfim. A hora que você perder o medo é a hora que os acidentes acontecem. E hoje eu posso garantir que eu continuo com aquele medo,
Eu tenho frio na barriga, a minha mão gela, a mão da Paulinha tá gelada, ela tá gelada neste exato momento. Nesse exato momento. Porque nós estamos aqui. E é isso que nos mantém vivos. E tudo bem. Tudo bem. De novo, Dale diz assim que o palestrante tem... A tarefa do palestrante é fazer parecer natural. Só isso. Se você conseguir isso, é isso que você tem que fazer. E a hora que você conseguir se divertir ali, ou parecer se divertir. As pessoas vão se divertir junto. Pode ver o humorista. O cara que tá lá na frente, com o microfone, ele dá risada das piadas dele. É verdade. Ele faz cara de que acha engraçado. Ele se diverte. E a hora que ele se diverte, o clima fica leve para os outros se divertirem. Pode você. Vamos combinar, né, que no final, quando você viu que deu tudo certo, as pessoas realmente receberam a mensagem, gostaram. Gente, que delícia. Você vê que a turma, poxa, recebeu o conteúdo, aquilo ali fez sentido, é muito gostoso. Aí eu penso assim, poxa, valeu a pena enfrentar aquele frio na barriga, a mão suada e gelada, valeu a pena e eu quero continuar fazendo isso, eu quero continuar enfrentando o meu medo. É isso aí. Agora, o dobro do tempo, falei que ia demorar mais, e foi até mais gostoso do que eu imaginava, esse bate-papo. Leandro, você quer sortear um livro, que é isso? Bora! Como é que a gente faz? A gente não combinou essa parte. Como é que a gente faz as pessoas poderem receber esse livro? Quando esse negócio for ao ar, o primeiro que assistir, leva. O primeiro que assistir e comentar, o primeiro comentário, eu quero, leva. Pronto. Então, ótimo. O primeiro comentário no canal, eu quero, vai colocar eu leva, quero. Carmine Galo, pede, falar, convencer, emocionar. Então a gente vai colocar o Instagram nosso lá, vai ter o Leandro, e aí você entra em contato com o Leandro e fala, Leandro, fui eu o primeiro que comentou lá no canal, aí o Leandro vai te responder e vai dar esse livro. Paulinha, Leandro, obrigado por estarem aqui, por encerrarem essa série, que possa ser o primeiro podcast e videocast ou alguma coisa cast, que não tem nem nome ainda, a gente vai ter que dar esse nome ainda, de muitos que a gente faça juntos sobre outros temas, já estamos super convidados. O pessoal que está assistindo, coloca aí o feedback, para depois a gente saber o que funcionou, se gostaram do ambiente, se gostaram da iluminação, se ficou legal. De novo, é o primeiro, né? Então vai ter muita coisa para arrumar, com certeza. Mas obrigado por acompanharem a série. E ao final desse, eu já vou lançar uma outra série que eles vão me ajudar a não deixar ficar faltando um para acabar. Beijo para vocês também. E até a próxima. Valeu.